Fala galera, bom, hoje nesse vídeo, gente, eu vou mostrar para vocês como que a gente chega em equações fechadas, né, para a gente determinar aí o teor de medicamentos e também aplicar em ensaios de dissolução, tá bom? Então, gente, antes de chegar nessas equações, eu vou mostrar para vocês, primeiramente, como que a gente chega na concentração de uma amostra a partir da concentração de um padrão, tá? Utilizando aí alguma técnica analítica, tá? É muito importante, gente, que a técnica analítica ela forneça respostas analíticas que são proporcionais à concentração do analito, tá? Eu vou explicar melhor isso para vocês, tá? Mas essa é uma exigência para que as equações funcionem bem aqui, tá bom? E quais são essas técnicas em que a resposta analítica é proporcional à concentração do analito? Geralmente vai ser espectrofotometria, né? Vai ser cromatografia líquida de alta eficiência e etc, tá bom? Eu vou fazer aqui a dedução, né, pensando em cromatografia, tá certo? Mas vale para qualquer outro método analítico no qual a resposta analítica é proporcional à concentração do analito. Beleza? Então vamos aí ao vídeo, tá? Bom, deixa eu só me localizar aqui. Tá. Primeira coisa, gente, o que é um sinal analítico que é proporcional à concentração do analito? Vamos pensar aí, gente, que a gente tem uma área, tá bom? Vou pensar aqui na área da amostra primeiro. Então, vou utilizar esse símbolo aqui, aparece um alfa, tá? Ele significa que é proporcional, certo? Então, a área da amostra é proporcional à concentração da amostra, certo? E se é proporcional, então existe uma constante de proporcionalidade, tá? Tal que transforma essa proporcionalidade aqui numa igualdade. Nessa constante de proporcionalidade eu vou chamar de K, né? Concentração da amostra aqui, tá bom? Bom, a área do padrão também, gente, ela é proporcional à concentração do padrão, né? Então existe uma constante de proporcionalidade tal que faz essa proporcionalidade que ser uma igualdade, tá? Então, a área do padrão é igual a K vezes a concentração do padrão. Tá bom? O K aqui é o mesmo, gente, porque a amostra e o padrão são as mesmas substâncias. É a mesma substância que está sendo analisada ali, tá? É o mesmo composto, né? Então, o K aqui é o mesmo, ok? Bom, vamos supor que a gente, por exemplo, injete 3 vezes o padrão e obtenha a média das áreas, né? A gente pode fazer 3 vezes, pode fazer 5 vezes, isso tanto faz, né? No caso aqui do padrão, gente, a gente tem a concentração do padrão e tem a área do padrão. Isso é conhecido, né? Concentração do padrão a gente tem porque a gente preparou a solução a partir de uma massa conhecida, né? E obteve ali a área pelo equipamento, certo? Nesse caso aqui, não, gente. Ó, a gente não tem a concentração da amostra, mas tem a área da amostra, tá? Então, a gente pode isolar o K aqui nessa segunda expressão, olha. E escrever que a área do padrão, que K é igual à área do padrão sobre a concentração do padrão. Agora, a gente substitui aqui, ó. Certo? Fazendo essa substituição, gente, a gente chega aqui... Vou escrever aqui de outra forma. Cadê o cursor? Aqui, tá. A área da amostra é igual à área do padrão vezes a concentração do padrão vezes a concentração da amostra, né? E agora a gente pode isolar a concentração da amostra aqui, olha, obtendo que a concentração da amostra vai ser igual ao CP vezes a razão aí de áreas, né? Área da amostra dividido pela área do padrão, né? Então essa é a primeira equação importante, gente,
que a gente vai precisar para chegar nas fórmulas fechadas, né? Ela nos dá a concentração da amostra, né? Obtida a partir da concentração de um padrão, né? E dessas respectivas respostas analíticas, tá bom? Concentração do padrão a gente vai ter, a área da amostra a gente vai ter, e a área do padrão, que pode ser uma área média, a gente vai ter. Então, assim a gente determina a concentração do padrão. Tá, gente? Aqui a gente poderia pensar também da seguinte forma, olha. Como a área da amostra é proporcional à concentração da amostra, a gente poderia fazer uma regra de 3. Na verdade, a regra de 3 é baseada nessa relação de proporcionalidade aqui. Olha. Então, a área da amostra está para a concentração da amostra, né? E a área do padrão está para a concentração do padrão. Né? Isso implica que a concentração da amostra, olha, é igual a Cp vezes a área da amostra dividido pela área do padrão. É a mesma equação de cima, obtida por uma regra de 3, né? A regra de 3 está fundamentada aí nessa relação de proporcionalidade. Eu só posso fazer a regra de 3, gente, porque a área, né? Ela se escreve como uma constante K vezes uma concentração, né? Se a resposta analítica fosse dada por uma equação de uma reta, né? Se fosse assim, como em muitos casos acontece, se tivesse um Bzinho aqui, ó, tivesse um coeficiente angular e um intercepto aqui, eu não poderia fazer uma regra de 3 assim tão diretamente, né? Então é importante a gente entender o que é ter uma resposta analítica que é proporcional à concentração, né? É quando eu não tenho esse Bzinho aqui, ó. Tá certo? Proporcional à concentração é só isso aqui, tá bom? Então, gente, esse é o primeiro vídeo, tá? Vamos guardar essa equação, essa última equação aqui, ó, que ela é uma equação que vai aparecer em diversas outras equações, né? Embutida em outras equações, ok? Bom, gente, então a gente se vê no próximo vídeo e se aprender alguma coisa, deixa o like, beleza? Falou, galera. Fui.